Olá, boa tarde. Você que tá me vendo pelo YouTube. Opa, olha a pipa aí. Já tá dando uns latidos de oi pra vocês. Você que tá me vendo pelo YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você quiser participar ao vivo da live comigo, segue lá no Instagram do Papo Glaucoma. Pessoal do Instagram que já tá chegando aqui ao som de latidos. Tinha tempo que a Pipa, minha cachorrinha, pra quem não conhece, tinha tempo que ela não aparecia aqui pela live pra dar uns latidos, né? Bom, pessoal, eu sei que eu tô meio sumida aqui das lives, mas agora voltamos firme e forte. Para quem não me conhece, meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro e estou aqui para ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Nosso tema de hoje já coloquei fixado aqui para vocês. A gente vai falar sobre as cirurgias mais indicadas para glaucomas avançados e qual que é a melhor cirurgia para a gente fazer para um glaucoma avançado. Se você que está me assistindo tem um glaucoma em estágio inicial, esse foi o tema da última live que está gravada lá no YouTube para vocês assistirem. Então, nessa live, o pessoal do glaucoma avançado me pediu uma live para vocês também que tem uma doença já em estágio mais avançado e com mais comprometimento do campo visual, para a gente conversar sobre as melhores opções de cirurgia nesse caso. Para começo de conversa, quem tem glaucoma avançado, a gente sempre deve pensar na possibilidade de fazer uma cirurgia. Não que seja obrigatório quem tem glaucoma avançado operar, mas a gente tem alguns estudos que mostram que no longo prazo a gente consegue ter um melhor controle e uma melhor estabilidade da visão, do campo visual, para as pessoas que têm glaucoma avançado quando a gente trata com cirurgia em vez do tratamento com colírios. Então a gente sempre deve pelo menos pensar na possibilidade de operar quando a gente está lidando com um glaucoma em estágio avançado. E decidindo pela cirurgia, qual que vai ser a melhor opção de técnica cirúrgica para a gente escolher? Bom, quando a gente fala de glaucoma, a gente tem que lembrar que o glaucoma é, no seu princípio, uma doença que atrapalha a drenagem de líquido do olho. Então, do mesmo jeito que a gente tem sangue circulando pelo corpo, a gente precisa ter líquido circulando dentro dos olhos também, para levar nutrientes, oxigênio para todos os tecidos do olho. Esse líquido se chama humor aquoso, então ele precisa o tempo todo ficar sendo produzido e ficar sendo escoado. E o que gera o glaucoma é quando a gente não tem um escoamento bom desse líquido e isso vai levar a um aumento da pressão ocular e a danificar o nervo óptico, nosso nervo da visão. Quando a gente tem um glaucoma em estágio inicial, a gente pode agir melhorando o sistema de drenagem natural do olho, que é o que fazem as cirurgias minimamente invasivas que eu falei na última live. Agora, quando a gente tem um glaucoma que já está em estágio avançado, esse sistema natural de drenagem de líquido do olho, esses canaizinhos, eles já são muito deteriorados. Então, não adianta a gente querer abrir os canais naturais do olho. O que a gente precisa nos glaucomas avançados é criar um novo sistema de drenagem para esse líquido dos olhos. Como que nós vamos fazer isso? Tem algumas maneiras diferentes da gente conseguir resolver esse problema. Pessoal que está chegando agora e perdeu o começo da live, não se preocupem que apesar de não ficar gravada aqui no Instagram, amanhã, 10 horas da manhã, já está no YouTube para vocês assistirem. Então, Jéssica, Sebastiana, o Gabriel que estão chegando aí agora, não precisa se preocupar, é só amanhã ir no YouTube que vocês encontram o comecinho se vocês ficarem perdidos aí.
Bom, então chegamos à conclusão que quem tem glaucoma avançado, quando vai fazer uma cirurgia, a gente precisa criar um novo sistema de drenagem. Qual é o jeito clássico da gente fazer isso? É uma cirurgia que se chama trabeculectomia. E como esse nome é um palavrão, a gente dá um apelidinho e chama ela de TREC, que é mais carinhoso, né? Então, a TREC é o jeito mais comum da gente criar um novo sistema de drenagem no olho. Quero aproveitar e mandar um abraço para o professor Milton, grande oftalmologista que está aqui presente também. E pessoal, quem quiser já ir mandando pergunta, manda aqui nos comentários para mim, que daqui a pouquinho, assim que eu terminar de explicar, vou começar a responder as dúvidas de vocês, tá? Bom, então a TREC é a cirurgia mais comum para os glaucomas avançados. Na verdade, para todos os glaucomas, ela é a cirurgia mais realizada no mundo. O que a gente faz na TREC? A gente cria um canalzinho de drenagem de líquido e esse canalzinho ele é feito com os tecidos naturais do olho. Então, na base do corte e costura, num trabalho quase que artesanal mesmo, a gente cria um novo sistema de drenagem para o olho. Esse é um ponto importante para diferenciar das outras cirurgias que criam sistemas de drenagem novos, como o Zen, que a Aline está perguntando aqui. A TREC, ela cria um novo sistema de drenagem com os tecidos do próprio olho. Os outros tipos de cirurgia para glaucoma avançado, eles também criam novos sistemas de drenagem, só que usando implantes. Então, são tubinhos artificiais, feitos, na grande maioria dos casos, de silicone, que a gente coloca no olho e aí o líquido vai drenar por esse tubinho artificial, tá? Então, o Zen, o Preserflow, as válvulas como o implante de Amed, que é a mais conhecida, todos eles são tubinhos de silicone para fazer essa drenagem. E o que é melhor? É melhor a gente fazer a TREC ou é melhor a gente colocar um implante? Aí a gente começa a entrar um pouco nos detalhes de cada caso, tá? O Zen e o Preserflow, que é um dispositivo que eu ainda não falei muito para vocês porque ele é novo, ele ainda nem foi lançado oficialmente no Brasil, vai ser já nos próximos meses, mas eu já vou falando aqui para vocês já. O Zen e o Preserflow são dois dispositivos muito parecidos. São cirurgias bem mais modernas, cirurgias que têm uma recuperação mais rápida, cirurgias que geralmente não precisam levar ponto. Então, eles têm algumas vantagens em termos de menor manipulação do olho e de facilitar a recuperação de vocês, tá? Então, Zen e Preserflow são as técnicas mais modernas de a gente criar um novo sistema de drenagem no olho. Mas eles têm uma desvantagem. Eles reduzem um pouquinho menos a pressão ocular do que a TREC. Então, a gente indica Zen e Preserflow para glaucomas avançados? Sim. Mas talvez para os não tão avançados assim, tá? Então, para aquele glaucoma que já está no estágio avançado, mas que ainda não é aquele campo visual totalmente fechadinho assim, tá? Então, é para aquele glaucoma que virou avançado há pouco. Quando a gente já está com um glaucoma já avançadão mesmo, aquele que a pessoa sente dificuldade de andar porque esbarra nas coisas, que não consegue ver o retrovisor do carro, que tem dificuldade até mesmo de sair na rua sozinho. Nesses casos que são muito avançados mesmo, a gente
precisa de pressões oculares muito baixinhas, tá? Então o Zen e o Preserflow talvez não sejam as melhores opções nesse caso. Então o Zen e o Preserflow são cirurgias mais seguras do que a TREC e o implante de válvula, mas que abaixam um pouquinho menos a pressão, tá? Então é para a galera que ficou avançado, mas ainda não tem tanta restrição de estilo de vida, tá bom? Se você já é uma pessoa que sente uma limitação no seu dia a dia pelo glaucoma, que percebe a perda visual da doença no seu dia a dia, talvez seja interessante a gente optar pelas técnicas mais clássicas. E aí a mais clássica de todas é a TREC, mas a gente tem a opção do implante de válvula também. Quando que a gente escolhe um ou outro? A TREC é meio que a escolha clássica, aquela que é o que vai servir para a grande maioria das pessoas. E o que eu costumo dizer para muitos pacientes é que é o seguinte: quando a doença é muito agressiva, a gente não tem que ficar inventando moda, não. A gente tem que ir no que é mais certo de funcionar. E a TREC é uma cirurgia que os oftalmologistas já usam há mais de 70 anos. É claro que a técnica dela foi evoluindo nesse tempo, mas eu sempre digo, se uma cirurgia sobreviveu 70 anos e não foi abandonada, é porque ela é boa, é porque ela funciona, tá? Então eu vejo muitos pacientes com medo da TREC porque realmente ela é mais invasiva, mas ela sobreviveu à prova do tempo, e isso é sinal de que ela é boa e dá excelentes resultados para glaucomas avançados. Em que situação a gente pode pensar em fazer um implante de válvula de Amed, de Suzana? Em que situação que a gente vai pensar em indicar uma cirurgia dessas? Nos casos em que a TREC não funciona bem. Então, são aqueles glaucomas que são muito avançados, sim, e que não respondem bem com a TREC. Quais são eles? O glaucoma das pessoas que já fizeram cirurgia de retina. Esse é um glaucoma que não responde bem com a TREC. O glaucoma neovascular, que é o glaucoma dos diabéticos mal controlados, com retinopatia diabética, também não responde muito bem com a TREC. Então, a gente pensa na válvula nesses casos. Uma outra situação é o glaucoma congênito. Os bebezinhos, as crianças, eles também tendem a não responder muito bem com a TREC. E uma última situação são aquelas pessoas que já fizeram uma TREC e ela não funcionou, ou então ela até funcionou por um tempo e depois deixou de funcionar. Então, nesses casos, a gente opta pela válvula. Então, pessoal, a válvula, ela é para os casos que já tentaram diversos tratamentos e não tiveram boa resposta, tá? Em algumas situações, como essas que eu falei, ela pode ser a primeira opção de cirurgia, mas isso não é comum. O mais comum é a gente tentar primeiro alguma das outras técnicas, o Zen, o Preserflow, a TREC, e se não der certo, aí a gente pode pensar na opção da válvula, porque de todas essas cirurgias que eu falei, ela é a maior de todas, a que mais mexe no olho e que tem maiores riscos envolvidos. Então, nem sempre é uma boa ideia a gente já ir logo de cara para a opção mais agressiva. A gente tende a começar com as opções mais conservadoras, tentar o máximo possível ficar nelas, e se não der certo, a gente vai passando para as opções mais avançadas, tá bom? Vou começar a responder as perguntas de vocês. Já vi que teve um monte de gente mandando pergunta. Eu vou voltar um pouquinho depois nas perguntas que vocês mandaram antes, tá? Mas eu já vou começar respondendo aqui a Vanessa Ribeiro, que ela pergunta se não são perigosas essas cirurgias. Vanessa, sua pergunta é muito interessante. Vamos lá. Sempre que a gente vai definir se a gente quer fazer uma cirurgia ou não, não adianta a gente pensar só no risco da cirurgia. Isso é muito importante.
Porque o paciente, ele sempre fica preso. Meu Deus, cirurgia tem risco. E aí fica preso nesse pensamento. E vocês esquecem de pensar que a outra situação, que é não fazer a cirurgia, também tem os seus riscos, tá? Uma pessoa que tem um glaucoma avançado e que não está bem controlado, o risco de não fazer a cirurgia é altíssimo. Porque uma pessoa que já tem um glaucoma avançado e não está controlando, eu diria que não é nenhum risco. Essa visão, ela vai piorar e isso é um fato. Então, a cirurgia tem riscos? Sim, toda cirurgia tem riscos. Não existe nenhum procedimento na medicina que tenha 100% de resultado positivo, tá? Nem o colírio, inclusive. O colírio também tem os seus riscos, tá? Agora, o risco de ter uma complicação na cirurgia é maior ou menor do que o risco de você perder a visão se você não operar? Esse é o raciocínio que tem que ser feito. Tá? Uma pessoa que tem um glaucoma inicial e controlado, ela não tem nem que pensar em fazer essas cirurgias, porque o risco dessas cirurgias vai ser maior do que o risco de ter um descontrole do glaucoma. Tem outras técnicas de cirurgia mais seguras, como as minimamente invasivas, que eu vi que alguém perguntou aqui, que eu falei na live passada, tá? Tá lá no YouTube, tá, gente? Agora, uma pessoa que tem um glaucoma avançado e mal controlado, o risco de não operar é altíssimo. Então, o risco da cirurgia acaba sendo menor, tá bom? Então, é uma balança. Não adianta ficar pensando só no risco da cirurgia. Tem que pensar também no risco do seu glaucoma, tá? Machado Gomes Ana tá pedindo para falar do stent. O stent não é uma cirurgia para glaucomas avançados. Tá? O stent é uma cirurgia para glaucomas iniciais, no máximo moderados. Mesmo o stent novo que foi lançado, que é o Infinity, eu ainda não recomendo que seja uma cirurgia para glaucomas avançados. Então, essa cirurgia eu falei na última live que tá gravada lá no YouTube, depois vai lá para assistir, tá bom? Vou voltar um pouquinho para eu pegar uma pergunta aqui do começo. Quero mandar um beijo para Rosa. Beijo, Rosa. Beijo para Kátia de Araruama também. Deixa eu ver, cadê? Gente, vocês mandaram tanta mensagem que eu tô perdida aqui. Não tô achando as perguntas de vocês. Bom, se alguém mandou pergunta lá no começo e eu não respondi, manda de novo agora, gente, para facilitar para eu encontrar. Eu encontrei aqui uma pergunta. Na verdade, o Márcio tá contando o caso de uma amiga dela aqui, que já fez várias cirurgias de TREC sem sucesso. E aí tá com edema de córnea, esperando um transplante e colocação de tubo. Essa é uma das situações em que o tubo é muito frequentemente indicado, que é a pessoa que fez a TREC e não teve bom resultado. Inclusive, o tubo ele pode ser feito em conjunto com outras cirurgias dos olhos. Então, o transplante de córnea, que foi o caso do seu comentário, também as cirurgias de retina. A gente pode operar a córnea, operar a retina e aproveitar a mesma cirurgia para fazer um implante de tubo. Quando uma TREC não tem bom resultado, a gente tem basicamente 3 opções, na verdade 4. A gente tem 4 grandes opções. Uma é usar colírio, que é o mais comum. Outra é fazer o agulhamento, que é uma cirurgia de limpeza da TREC. Então, ele não é uma nova cirurgia, ele é a limpeza da cirurgia de TREC que já tem, para ela voltar a funcionar. Uma terceira opção é o implante de tubo. Então, o agulhamento e o implante de tubo são as opções cirúrgicas. E uma outra opção é o laser de ciclofotocoagulação. Hoje tá cheio de palavrão aqui, né? Mas o laser de ciclofotocoagulação, ele também é uma boa opção de tratamento para os glaucomas avançados. Não falei dele aqui na live, porque eu tô focando mais nos tratamentos
tratamentos cirúrgicos. Mas o laser de ciclofotocoagulação também teve live sobre ele, acho que há 1 ou 2 meses atrás, que está gravada lá no YouTube também. Também é uma ótima opção para quem não teve bom resultado com a Trek. Pessoal, o meu balãozinho de perguntas vive travado aqui, eu nunca consigo usar ele direito, não sei se sou só eu, mas quem quiser mandar pergunta, manda aqui na caixinha de comentários pra mim, tá? Porque eu vi que teve alguém que mandou no balãozinho e eu não consigo ver. E quem tiver dúvida sobre outros temas, amanhã caixinha de pergunta nos stories, tá? Hoje eu vou responder as dúvidas sobre as cirurgias de glaucoma avançado. Próxima pergunta, deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Nossa, teve tanta dúvida boa aqui que eu perdi. Deixa eu ver aqui. A Thaís Márcio Almeida tá contando aqui que fez uma... Ah, que pergunta legal, eu nunca falei sobre isso, vou falar para vocês então. A Thaís está contando aqui que ela fez uma cirurgia de Trek há 2 anos devido a um glaucoma avançado. E aí ela conta que devido depois da cirurgia, apareceu uma mancha preta na íris dela. Vou te explicar o que é isso, Thaís, e já te adianto que não precisa se preocupar, tá bom? Quando a gente faz a cirurgia de Trek, a gente cria, então, como eu falei no começo, um canalzinho de circulação de líquido no olho, usando os tecidos naturais do próprio olho, tá? Esse canalzinho, ele conecta a parte de dentro do olho, aonde está o líquido, com esse branco do olho aqui em cima, que fica coberto pela pálpebra. Então, normalmente, a cirurgia não fica visível a olho nu, porque a pálpebra tampa essa região aonde a gente opera, tá? A íris, ela é o colorido do olho. Quando a gente faz a cirurgia, quando a gente constrói esse canalzinho, a íris, ela tem uma tendência de querer sair pelo canal, ela tampa a passagem de líquido. Então, para esse canalzinho não entupir e a cirurgia funcionar bem, a gente precisa fazer um cortezinho na íris, para ela não tampar o canal do líquido da Trek. Esse corte, ele se chama iridectomia. Cuidado, quem já ouviu falar de iridotomia, que é um laser, não tem nada a ver, outra coisa diferente, tá? Esse cortezinho na íris se chama iridectomia. Ele é feito aqui em cima na parte do colorido do olho do alto e tem um formato de um triângulozinho. Então, provavelmente, a mancha preta que você tá vendo no olho é esse cortezinho da íris. Em algumas pessoas fica menor, em outras pessoas fica maior. Em quem tem olho escuro, quase não aparece. Em quem tem olho azul, fica bem visível. É só puxar que vai dar para ver aquela mancha escura. Então, aquela mancha escura é normal, ela faz parte da cirurgia e é um cortezinho que a gente faz no colorido do olho para permitir essa circulação de líquido. Temos ainda 5 minutinhos de live, então temos tempo para mais uma pergunta aqui, acho que de repente mais de uma até. Deixa eu ver aqui. A Luana Santos. Ela conta aqui que nas primeiras consultas dela, durante o primeiro ano depois da Trek, ela estava com a pressão sempre de 6 a 8. E agora a pressão subiu e está 17. E ela pergunta se isso é normal, se precisa se preocupar. Vamos lá, Luana. A Trek é uma cirurgia que a gente não quer que cicatrize. Por quê? Como eu falei, a gente cria um canal de circulação de líquido, tá? A gente faz um cortezinho criando um canalzinho. Se eu fizer um corte aqui no braço, o que meu corpo vai querer fazer? Ele vai cicatrizar e vai fechar aquele corte.
O canal da Trek é a mesma coisa. A vontade do nosso corpo é cicatrizar e fechar o canal da Trek. Só que se cicatrizar, fecha o canal, para de passar líquido, a cirurgia para de funcionar, tá bom? Todo mundo, em algum momento, vai cicatrizar, tá? Então, a Trek é uma cirurgia, na verdade, todas as cirurgias do glaucoma, elas não duram a vida inteira, porque quando cicatriza, para de funcionar. E aí a gente cai naquela situação que eu comentei, se eu não me engano, foi com o Márcio, de que quando a Trek começa a parar de funcionar, a gente tem várias opções. O colírio, a limpeza dessa Trek, que é o agulhamento para a pressão voltar a baixar, o implante de tubo e o laser de ciclofotocoagulação. Na verdade, eu lembrei agora que tem uma quinta opção que eu não falei também, que é fazer uma nova Trek. Então, tem como a pessoa fazer mais de uma Trek até. Então, vocês percebem que opção não falta. Mesmo para quem tem glaucoma avançado, a gente tem muita, mas muita opção de tratamento. E foi legal até a gente entrar nesse ponto, porque isso é uma das coisas mais frequentes que os pacientes com glaucoma avançado me perguntam. Poxa, doutora, eu descobri o glaucoma aqui já no estágio avançado, será que mesmo assim eu vou conseguir enxergar pela vida toda? Olha, é claro que descobrir um glaucoma já em estágio avançado é muito preocupante e isso aumenta o risco de cegueira. Mas mesmo para quem tem glaucoma avançado, a gente tem muitas opções de tratamento diferentes para a gente fazer um bom controle da doença e conseguir manter esse quadro estável e preservar a visão pela vida toda, sim. Então, vocês estão vendo que tem tanta opção que eu andei até esquecendo de opção aqui. Mas a gente consegue, mesmo nos casos avançados, ter recursos suficientes para preservar a visão. É verdade que nenhum deles funciona pela vida toda. O colírio não vai fazer efeito pela vida toda, a Trek não dura a vida toda, o Zen, o Preserflow, o tubo, nenhum deles dura a vida toda. Mas conforme um deixa de funcionar, a gente tem os recursos de lançar a mão dos outros para manter o glaucoma controlado, tá bom? Agora deu nosso tempo, porque acabou que eu me estendi aqui na resposta. Então, pessoal, quem chegou agora no final e perdeu o começo da live, amanhã, às 10 horas da manhã, a gravação vai estar lá no YouTube para vocês assistirem. Não só dessa, mas todas as lives que já tiveram em sei lá quanto tempo de live estão lá. Todos os vídeos em 4 anos de canal do YouTube estão lá. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre glaucoma, procura lá no YouTube, porque vai ter vídeo para vocês assistirem, tá bom? E se eu não respondi sua pergunta, não se preocupa, porque agora vai voltar a ter live toda sexta-feira, agora que minha vida entrou em ordem de novo, eu vou voltar a aparecer toda semana. E todo sábado também tem caixinha de pergunta nos stories. Então, amanhã mesmo vou abrir caixinha. Quem quiser, manda lá a pergunta. Beijo pro Genivan. Quem mais que eu não mandei beijo aqui? Beijo pra Ana Araújo, que tá sempre participando. Ana, tô vendo que você perguntou aqui de glaucoma maligno e de vitrectomia. Eu acho que eu ainda não fiz live sobre glaucoma maligno. Acho que eu vou aproveitar sua pergunta e vou programar uma live sobre esse tema para falar sobre isso, viu? Vou colocar no calendário uma live inteira só sobre glaucoma maligno, aí fica de olho aqui, provavelmente mês que vem, tá bom? Bom, pessoal, obrigada pela participação de vocês e a companhia de vocês de sempre. Os últimos 2 meses eu sei que eu não apareci muito aqui, fiquei um pouco em falta com vocês, porque rolou uma sequência de 2 congressos, congresso de catarata, congresso da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Eu ainda tirei férias nesse meio tempo para comer bastante bolinho de bacalhau, bastante pastel de Belém, e agora tô de dieta para compensar. Mas agora que passou essa correria dos últimos 2 meses, a gente vai voltar a ter live toda semana, como sempre. Então, já anota na agenda que sexta-feira que vem tem encontro marcado comigo de novo.
Beijo, até semana que vem e não esquece de se inscrever no canal para você manter o seu glaucoma sempre controlado e enxergando pela vida toda. Até!